Olá, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Lai e se você tá vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Oi, gente, eu sou a Naná e o episódio de hoje é especial porque no dia 9 de abril o podcast /blog completa 1 ano. Então, nesse episódio de hoje a gente vai bater um papo, não tem pauta, a gente vai falar um pouco sobre o podcast, como surgiu, como tá indo, o que vai acontecer daqui pra frente, etc. E é só um papo mesmo, nada muito combinado. Então, espero que vocês acompanhem. Então, né, gente, um ano que a gente vem trabalhando nesse podcast, né, trazendo o nosso conteúdo do nosso jeitinho. E tudo começou, na verdade, tem bons anos, né, porque a gente vem debatendo sobre isso. Eu tive essa ideia, eu disse uma vez pra Nana, eu disse, cara, tenho muita vontade de criar um podcast. Não sei como, porque até então, pra mim seria um trabalho muito grande, tipo, não dava pra fazer se não fosse no estúdio, enfim, daquele jeito bem tradicionalzão, sabe? A gente já imagina um negócio profissional, aqueles que a gente vê no... Aqueles microfones, salas, aquelas salas ambientadas, com... Quem sabe um dia a gente chega lá também. Quem sabe, né? E aí, você vai dizer, cara, mas não tem condições de fazer assim e tal. E aí teve um dia que a Nana colou um tweet que a pessoa dizia que não precisava ser perfeito. Um projeto não precisa ser perfeito, ele precisava ser executado, né? Do jeito que dava. E aí eu disse assim, olha, parece muito com o que a gente vem debatendo. Eu disse assim, então aí a partir daí eu acho que uns 2 meses, foi no começo do ano passado, que eu vi esse tweet e eu disse, cara, então a gente vem falando, né, tocando nesse assunto no decorrer das nossas conversas normais. Eu disse, cara, é isso, é um sinal, vamos fazer. E o projeto é dividido em 2 partes, tem o podcast, tem o blog, que a gente deu uma pausa, mas a gente vai retomar esse mês agora. E basicamente foi isso, cara, foi a vontade de meter a cara, finalmente fazer algo, construir algo, fazer conteúdo, né, expor nossas opiniões sobre alguns assuntos, falar de coisas que a gente queria falar já tem algum tempo, e é isso, e vem dado certo. Eu considero que a gente tem dado certo, sim, no nosso podcast. Dependendo do que você considera dar certo, tem dado certo, sim. A gente não faltou nenhum sábado ainda. A gente vem gravando, vem postando, vai tá indo. Que na verdade, a gente não ia postar todos os sábados, né? Nossa ideia era ser 2 por mês, a princípio. Sim. Porque a gente achou que ficaria muito corrido, né? Não é nem corrida a palavra, a gente achou que ficaria muito apertado pra ler livro, essas coisas. Só que aí a gente começou a meter um monte de episódio aleatório, como esse, agora, por exemplo, e a gente percebeu que talvez não precisasse de tanto planejamento. Que daria tempo de a gente fazer 1 a cada sábado, e aí seriam 4 ou 5 por mês. E também, no começo, quando a gente começou a falar disso, a nossa ideia, na verdade, não era podcast, porque podcast é um negócio mais recente. Recente, eu digo assim, o boom de podcast foi ali no começo da pandemia, né? Na verdade, quando a gente começou a falar sobre... A gente queria falar muito sobre alguma coisa, e a nossa ideia primeiro era... Nossa ideia não, na verdade, foi a ideia tua, era uma revista literária. Tá vendo? Em 2017, eu acho que a gente começou a falar, né? Nessa época ainda se via muito. Eu não sei se ainda tem por aqui, mas nessa época ainda se via muito por aqui, pelo Twitter BR. Eu não sei se ainda tem por aqui. Acho que na gringa ainda tem bastante.
Aqui as coisas são meio moda, né? Aqui no Brasil. É porque eu ia falar isso, é porque aqui, eu acho que no geral também, né? Todo mundo foi abrindo mão de revista literária e foi todo mundo nichando pra vídeo e podcast ou videocast, etc. Então, Eu vejo... que mataram a revista literária e os blogs pra tudo virar vídeo. Eu vejo... Gente, se vocês ouviram um barulho enorme agora, foi um trovão bizarro agora que quase caí da cama. Mas enfim, eu vejo... Rei do céu, meu Deus. Eu vejo isso também no Tumblr. Eu acho que os gringos usam muito mais o Tumblr. E aqui no Brasil as pessoas meio que esqueceram, meio que deixaram de lado. Não sei se é essa impressão minha, mas eu tenho a impressão Mas aí eu acho que é uma coisa cultural nossa, porque nossa parece da América Latina. E parece que as coisas passam. Não, mas eu acho que é a questão de que a preferência por coisas como audiobook, audiolivro, etc, sabe? As coisas que precisam, você vai ouvir, você não precisa ler. Até porque tem muito disso. A questão de, eu quero acompanhar, mas eu tô com uma preguiça enorme de ler, então eu vou só ouvir. Acontece muito. Será que as pessoas são mais visuais? Mais visuais. Sim. Sabe onde é que eu percebi isso também? No próprio Realtree. Eu percebo que a galera aqui no Brasil tem muita resistência de migrar pra lá ou de ler qualquer coisa lá. Porque, não tem capa. É porque o site é feio. Olha, desculpa, porque o site é feio. Cara, o site funciona perfeitamente. Ele não tem propaganda, que eu já acho maravilhoso. E ele funciona perfeitamente. Ele tem um filtro maravilhoso. Um filtro maravilhoso. E você aprendendo a mexer ali. E a tua desculpa é que o site é feio? Sério? Eu não entendo. Mas enfim, a discussão já virou outra coisa, né? Eu já vi só um parêntese rapidão, antes da gente retomar o assunto. Eu já vi muita gente reclamando porque não tem capa no Realtree. Opa, sério. Pra mim foi o meu maior livramento, sabe? Porque eu nunca fui boa em fazer capa. Então, ficava assim, mano, era sempre um parto. E quando eu migrei as minhas coisas, né, de fanfic pro Realtree, foi um sonho. Eu disse, não, agora nunca mais eu vou mexer. E a galera fala como se o Wattpad fosse muito bonito, né? Que não é. O layout antigo até que era menos pior. Mas o atual é terrível, confuso. Não sei que graça as pessoas acham. Eu tenho uma verdadeira raiva do Wattpad, porque começa que ele comprime muito as imagens e a qualidade vai embora. Horrível, Fica horrível. E olha que tem espaço pra vídeo, GIF, não sei o que, mas tudo com uma qualidade péssima. Sim. Mas aí... O que a gente tava falando, né? A questão que a gente começou foi literária. Vamos fazer. E eu lembro que nessa época a gente bateu justamente na tecla do despesa, né? Putz, mas fazer uma revista literária vai custar uma grana pra gente, porque vai ter que hospedar em algum lugar, Não, realmente a gente tem uma experiência de hospedagem. Fazer diagramação também, né? Diagramação, tudo. Enfim, toda a parte técnica, né, da revista. Não era só abrir um site e publicar, né, conto e fanfic, que era a ideia, né, era publicar... Eu quis ter um site também, um site mesmo, mas aí também cai na questão do dinheiro, pagar hospedagem. E a gente sabe que é um troço, a gente tem a experiência de fansite, sabe que é uma parada que... E até quem paga... É uma dor de cabeça. Até quem paga a hospedagem passa perrengue, que do nada o servidor cai de madrugada e aí a pessoa tem que entrar em contato e o negócio lá e passa 24 horas lá sem voltar ou sair, é dor de cabeça. Pelo menos esse daqui a responsabilidade é sobre a gente mesmo. Se a gente não postar, não tem. O YouTube não vai cair, nunca aconteceu. Não sei se vai acontecer algum dia. O Spotify também nunca caiu. As outras plataformas também não. Então O Spotify caiu já sim. Já? Eu não lembro disso. Já, eu lembro desse dia. Nossa, eu lembro dessa madrugada, inclusive. Eu acho que foi... Eu não lembro qual foi o mês, porque eu lembro que era... Ou era Camp Nano, ou era Nano mesmo. E eu sempre escrevo ouvindo música. E aí eu fui abrir e não rodava o app. E eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Corri pra onde? Pro Twitter, porque, né, lá todo site cai pra ver.
você corre pro Twitter pra ver se caiu mesmo, se é só sua internet. E aí tava todo mundo reclamando, dizendo o Spotify tá fora do ar tem não sei quantas horas. Eu fiquei, uau! Mas tirando isso, desse dia, que a gente vai contar que não aconteceu novamente, a questão fica com a gente. Se a gente criar conteúdo, a gente tem onde postar de graça. Até agora tem sido de graça. Até agora a gente não tem tido tantos gastos assim. Óbvio que se a gente tivesse como gastar, a gente gastaria, né? Quanto melhor a qualidade, melhor, né? Mas dependia da gente mesmo querer começar, né? A fazer, porque a gente queria falar, o que a gente queria era falar muito de alguma coisa, das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente não gosta também. Na verdade, eu tenho o prazer de falar das coisas que eu não gosto, inclusive. Mais do que das que gosto. Eu gosto de ler, apesar de eu não ler muito, eu gosto de ler, eu gosto de falar disso, do que eu li, eu gosto de criticar, eu gosto de falar bem, eu gosto de falar. Eu sou geminiana, pra você que acredita nessas coisas. Eu gosto de falar, seja lá sobre o que for, se eu tiver 5% de conhecimento do assunto, eu vou ter o que falar. Então, a ideia de ter um espaço para fazer isso, eu sempre gostei assim, dessa ideia. Eu nunca tive a iniciativa de fazer sozinha, né? Porque sozinho é mais complicado, exige um pouco mais de força de vontade. E quando você tem ali uma outra pessoa ali te empurrando também, você empurra a pessoa te empurra, é mais fácil de acontecer, né? Mas eu sempre quis. Na verdade, eu sempre quis ter um programa de rádio. Eu gosto muito de rádio. Não sei porquê, é uma coisa tão antiga, as pessoas não escutam rádio hoje em dia. Mas eu sempre quis ter um programa de rádio. Então o podcast tá próximo, né? Na verdade, da minha parte, eu queria criar conteúdo. Eu queria ficar fazendo isso, sabe? Eu tenho a vivência de ter vindo daquela era em que você ouvia uma banda, não sei, hoje em dia deve ter, com certeza. É porque eu tô velha, né, gente? Então não sei como é que funciona. Mas, tipo, você conhecia uma banda e você ouvia um álbum e você abria um fórum e ia discutir faixa por faixa daquele álbum. Acho que as pessoas ainda fazem isso no Reddit. As pessoas gringas, acho que no Brasil ninguém usa Reddit. Então. Reddit, qual é a pronúncia de inglês? Reddit. Eu acho que é Reddit. Eu chamo de Reddit. Eu chamo de Reddit, eu chamo de coisa. E aí eu ficava assim, nossa, eu li tal coisa, eu vi tal adaptação, eu li tal fanfic e eu quero sentar e comentar com alguém, eu quero fazer essa palhaçada, sabe? Porque eu passei uma adolescência toda fazendo isso, comentando música, comentando filme, comentando livro também, e eu queria fazer isso com as minhas leituras, sabe? Com esse universo da escrita. Então, acho que teve muito a ver com isso e era muito sobre... eu lembro que o blog era o principal, tanto que vocês podem ver que o nome do projeto é blog podcast, não podcast blog. Justamente por isso, porque eu achava que escrever sairia muito melhor, sabe? Sentar e escrever, porque eu sempre fui péssima em me expressar assim, normalmente, como eu tô fazendo agora. Então, se eu escrevesse, sabe, 5 páginas, pra mim, eu conseguiria completar tudo que eu queria dizer. Mas se eu tentasse falar, nunca saía. Então eu sempre achava, não. Cara, eu já sou meio ao contrário. Eu gosto mais de falar do que escrever. eu acho que eu me expresso melhor falando. Não é nem que eu me expresso melhor. Qual seria a palavra? Eu consigo passar o que eu quero dizer mais rápido. Se eu for escrever, eu posso demorar um dia inteiro escrevendo o texto. E pra falar, eu falo em 15 minutos. Aí é que tá, eu sou prolixa pra caramba. E às vezes eu me perco quando eu tô sendo prolixa. Então, se eu fizer isso falando, eu vou me perdendo, cara. Eu vou abrir várias caixas e eu não vou conseguir chegar no final. Mas se eu for escrever, obrigatoriamente eu vou ter que terminar aquilo, sabe? Vai ter que ter um começo, meio e fim. Então eu sempre achava que escrever era mais fácil. Mas aí veio o seguinte, eu lembro... Isso já durante a nossa experiência de podcast, eu lembro de um episódio em que a gente lia a sinopse, né, do livro e a gente dizia, né, não tinha nada, só tinha o nome do livro, autor ou autore e a sinopse. E a partir dele a gente tinha que definir se a gente leria ou não o livro, né,
sem ver capa, sem nada, sem pesquisar comentário, nada, só isso, só uma coisa. E nisso caiu um livro, que é uma série antiga, eu não conhecia, que era sobre uma banda de rock e tal, e eu li o primeiro, que é o The Play. E aí eu lembro que eu abri, eu fiz toda a resenha dele no meu Tumblr, que eu ainda tenho até hoje, um Tumblr que é resenha, newsletter, tudo, tá lá parado. Eu nunca abandonei o Tumblr, eu ainda gosto muito do Tumblr. Não sei porque as pessoas abandonaram o Tumblr. Eu uso o Tumblr mais pra, sei lá, pra ver fanart de... Eu não escrevo nada lá, mas eu abro todo dia. Eu abro todo dia. Produzir as coisas, eu tô lá dando like em fanart, mas enfim. E aí, eu fiz essa review, mas foi um parto fazer essa review, porque eu fiquei assim, cara, se eu estivesse falando isso daqui, seria muito mais rápido. Olha aí. Foi naquele momento que eu percebi que eu me acostumei a gravar o podcast, a fazer essa review que a gente faz de pontuar, fazer todo o resumo do livro e sabe, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Então, isso pegou muito... Isso, inclusive, é um problema que eu tive com o meu TCC, que era sobre um livro infantil, né? Pra quem não sabe, eu já falei que eu me formei em letras, português, literatura da língua portuguesa, blá blá blá. E a meu TCC eu escolhi um livro infantil pra ler. Pra ler e analisar, fazer aquela bobajada toda, né? E aí, a minha dificuldade era essa. Eu tinha que escrever, sei lá quantas laudas, eu nem lembro mais, analisando aquele livro, sendo que eu podia falar sobre aquele livro em meia hora, pra qualquer pessoa que chegasse e perguntasse. Mas não, eu tinha que escrever um texto falando tudo aquilo que eu queria dizer, e eu não podia usar as minhas palavras. Eu tinha que usar toda aquela linguagem chata de norma, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. E foi um parto, me adoeceu, foi horrível, foi uma das piores experiências da minha vida, inclusive. E é justamente isso, eu consigo ler um negócio aqui e falar contigo sobre isso durante horas, se a gente tiver tempo. Mas se eu escrever, me demora mais um pouco entendeu? Pra eu colocar no papel. Porque eu não vou conseguir escrever o que eu tô pensando exatamente do jeito que eu tô pensando, entendeu? E aí me complica, então eu acho que eu não acostumo mais. Apesar de a gente ter planos de voltar com o blog, vai ser um pouco mais complicado pra mim, pelo menos. Então, o que eu penso, toda vez que eu penso em retomar o blog, eu sempre digo assim, cara, eu vou ter que escrever isso aqui pensando no seguinte, eu vou sintetizar, eu não vou colocar um prazo de, sei lá, 2 páginas, ou sei lá, porque afinal vai ser uma postagem, mas eu penso muito assim, vai freestyle, porque eu sempre tentava botar uma linguagenzinha assim, mas né... A gente acaba tentando, não tem como a gente se... É complicado, não querer escrever direitinho, bonitinho. Mas só que isso aí fica meio que me podando, sabe? Porque aqui não, aqui já teve vezes que eu falei, eu quero que o personagem vá tomar no cu, sabe? Então... Que eu faço de qualquer jeito, eu pronuncio as palavras erradas, meu inglês é meia boca, e se eu for escrever, eu vou querer escrever certo. Se eu for escrever, eu vou confiar, eu tô pensando nessa retomada assim, eu vou confiar no corretor automático, e seja o que Deus quiser, porque daqui pra frente... Só se for, Mas assim, eu não vou esquentar a cabeça mais, não. E é basicamente isso. E assim, né, 1 ano dessa experiência, eu acho que a gente aprendeu, eu não sei, eu sempre digo isso, que eu aprendi muito sobre como avaliar as coisas. A primeira vez que eu acho que a primeira review que a gente fez foi o livro da... Ai, meu Deus. Assim, claro, a musa, ela, querida, a Katie Roberts. Foi a Katie, Então, o primeiro foi da Katie, o segundo foi da Ellie. E o primeiro, logo de cara, eu lembro o quanto que eu massacrei e eu ficava gritando e tal, indignada, porque eu não conseguia falar, porque eu tava muito indignada com o plot do livro. E, assim, o quanto que foi aprender a fazer essa review, sabe, com o tempo. Porque antes eu só ficava indignada dizendo, não, nada presta, não, mas o que é esse nada presta, sabe? Vai com calma, respira... pontua. Eu aprendi muita coisa também aqui.
Aprendi, inclusive, a analisar mesmo, porque às vezes a gente lê e a gente tem opinião, tá? Gostei, não gostei. Uhum. E aqui, com o podcast, eu aprendi a pontuar as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei, por que eu acho que não ficou bom, etc. E antes eu não fazia esse pensamento, esse raciocínio todo. Eu simplesmente gostava ou não e ficava por isso mesmo. Sim, super. Eu fazia a mesma coisa, era só sei lá, não me pegou. E segue o baile, sabe? Não, agora não. Por que que não funcionou pra mim? Por que que isso aqui me incomodou? Por que que eu acho que tal personagem foi fraco? Ou por que tal diálogo não funcionou? Então, acho que foi muito disso. Eu acho que aprender mesmo a avaliar o livro. E fora que, assim, né, tirando essa parte toda, assim, técnica, me fez ir atrás de alguns assuntos e aprender e trazer pra cá também. Tem muita coisa que eu fui descobrindo enquanto eu tava fazendo a pauta. Então, fazendo a pauta não, né? Dando aquela guida pra vir pra pauta. Eu lembro que o episódio de ABO foi um evento pra mim, porque eu tive que sentar e ler sobre. E eu ficava muito, uau, sabe? Lendo. Por falar nisso, a gente pode entrar já aqui na segunda parte, que é que eu queria perguntar. Qual os teus episódios preferidos? Eu vou começar falando o meu. Eu acho que eu gosto mais dos episódios que não tem pauta. Sim. Porque, sei lá, eu acho que eu falo mais, talvez, não sei se é porque eu gosto de jogar a conversa fora, mas eu acho que quando você tem a liberdade de falar sem ter um tema fechadinho, eu acho que eu gosto mais desse, que eu me expresso melhor, talvez, não sei se é impressão minha, talvez as pessoas achem que não, aí as pessoas estão ouvindo, não faz diferença nenhuma, mas pra mim, eu me sinto mais livre quando eu tô falando de coisas sem pauta, ou então os episódios que a gente fez com os challenges lá que a gente roubou do TikTok também, eu gosto. Eu ia falar isso, porque o meu favorito são os challenges. Eu adoro de gravar esses episódios de Fuck, Marry, Kill, que a gente sempre adapta pra alguma coisa ali, deixava na estante, etc. Dos tropes também, foi muito legal. E eu gosto muito desse do escolher o livro pela sinopse, porque vai abrindo todo um mar de possibilidades, sabe? Porque geralmente eu ia bater o olho. A gente vai ter que fazer escolhendo um livro pela capa, porque agora os autores estão fazendo assim, né? Leria por essa capa? E aí você tem que julgar. E a minha resposta sempre é não. Não sei o que se trata. Eu não sei o que se trata. Justamente assim. Nossa, que capa linda, né? Linda, belíssimo. Que arte bem feita. Que coloração. Você leria? Não, eu não sei do que se trata. Eu não vou dizer isso. Tá linda a arte, mas não me deixa curiosa o suficiente pra querer ler, não. Me deixou curiosa pra conhecer o artista e dar parabéns. Parabéns, muito bonita sua arte. Mas é só isso. Sim. Gostaria de todas as minhas recomendações pro artista, mas no momento, o livro que me interessa. Outra coisa que me indigna muito é... você leria pelo trope? E aí enche uma lista de trope. Que, tipo, eu não sei como vai funcionar, eu não sei, só é, tipo assim, sabe? Tá, eu gosto de todas as tropes aí que você listou, mas e aí? O que acontece nessa história? Me diz, amiga, me dá aí 5%. Dá uma direção. Eu quero 5% de plot só, pra eu poder decidir se eu quero ler ou não. Eu só preciso de uma coisa pra me convencer. Tem vampiro. Se tiver vampiro, eu vou ler. Mas... Ninguém mais escreve sobre vampiro. Eu tô esperando um dia vou voltar. Na verdade, estão tentando voltar, né, agora. Mas vamos ver se vai ter o boom de novo. Mais pro mundo pop, por assim dizer. E, cara, realmente, meu episódio favoritaço de todos eles foi justamente o episódio das tropes. Esse dia foi louco. Que eu lembro Foi a primeira vez que a gente fez esse teste da tag, né? Do Fuck, Marry, Kill. E eu lembro que eu fui simplesmente abrindo no filtro e sabe, selecionando. E na hora que a gente foi jogar e foi criar, eu tinha criado a pauta e mesmo assim eu ficava olhando dizendo, cara, o que eu vou fazer, sabe? Que inferno.
E, sei lá, foi muito divertido. Foi. Foi uma coisa... E eu lembro de um episódio em que a gente debatia fandom sobre escrever, na verdade não era fandom, mas era sobre escrever fanfic sobre pessoas reais. Isso. E a gente entrou em particularidade sobre fandom. E eu, nossa, poder comentar coisas que eu sempre via principalmente eu sou uma usuária, assim, viciada no Twitter. E poder comentar várias atrocidades que eu vi daquela rede. Vejo até hoje, na verdade. E aí poder comentar isso e dizer, olha, isso aqui tá refletindo nas fanfics, isso tá refletindo nesse comportamento, não é legal, não é saudável. Poder jogar isso sem ter o peso de vir algum adolescente dar um RT dizendo, mas nem todo mundo faz isso. Nossa, foi um alívio poder falar por 1 hora, que eu acho que deu naquele episódio. Parte 2 daí, porque sempre tem pauta, é incrível. Fandom tá sempre trazendo pauta pra gente falar mal, inclusive. Nunca tem motivo pra gente elogiar, só pra falar mal. Sim, sim. Eu acho que só teve uma vez que eu elogiei um fandom, que foi no dia que vazaram uma gravação que eu disse, agora sim, vamos lá, aqui abaixo é o capitalismo, vamos piratear, que essa galera tá cobrando aí um vídeo de show, tô achando um absurdo. Mas enfim, não vou comentar, até porque eu não quero que derrubem essa linda pasta de drive que existe por aí. Também não vou dizer qual é o fandom. Mas enfim, saiba que eles moram no meu coração. Mas foi só essa vez também que eu elogiei, fora isso é muita raiva. Não dá. Fandom pra mim já passou minhas experiências já foram ruins o suficiente. Hoje em dia eu gosto das coisas de longe. Eu nunca entrei no fandom, assim. Eu acho que mais perto disso foi quando eu era fã. Eu ainda gosto muito, apesar da banda ter acabado oficialmente esse ano, o Panic! At the Disco. Mas foi na época justamente isso. Eu ouvia as músicas, eu entrava no fansite, comentava com a galera cada faixa. E ficava por isso, eu não ficava revirando coisa. Isso me pega até hoje, cara. Que disposição é essa, sabe? Assistir todas as entrevistas, legendar tudo e assistir live. Gente, eu não faço mais isso, não. Não faço. Fiz isso durante uns 2, 3 anos, mas não pelo artista, não. É pelo fandom mesmo. O fandom te brocha, assim, numa situação que você não... Até pega ranço do artista. Acontece. Não, acho que é aquela dosagem, sabe? Porque, sei lá, pra mim é muito estranho a forma como tu acaba mergulhando tanto ali na questão da vida do artista e do conteúdo que ele tá lançando e tudo mais. Que vira uma coisa, sabe? It's not healthy, sabe? Não é saudável. E isso me pega muito, talvez porque eu não tenha mergulhado dessa forma e eu sempre vou achar meio estranho. Enfim. Mas é isso. Finalizando os nossos planos para o futuro. Não vai acabar o podcast. Pelo menos não esse ano. 2024. Enquanto tá seguro. 2024 a gente sabe, né? Mas esse ano... 2024, com certeza. Eu só lembrei do problema da Remiadas, desculpa. Mas esse ano a gente tem planos. Esse ano tá tudo assegurado. Nós temos aí uma agenda que a gente vai tentar mais ou menos seguir. Não podemos garantir também 100%. Mas tem livro pra gente ler, que a gente quer ler. Tem aí coisas que a gente quer discutir, episódios aí especiais que a gente quer fazer. Formatos novos aí de episódios que a gente ainda tem que sentar pra conversar, mas vai sair. Esse ano vai sair novidade. E é isso. A gente queria só conversar sobre o aniversário do podcast, que vai cair no domingo de Páscoa. Feliz Páscoa, inclusive, você que está ouvindo. Você que é cristão. Você que é cristão, claro. Você que acredita em Jesus. E é isso, gente. Por hoje é só, eu acho. O recado é esse. Vai ter mais, aguardem. Obrigada a você aí que está acompanhando desde o começo, desde
do ano passado. Você que chegou agora também, seja bem-vindo. E você deixou a gente pelo post sobre a hipótese do amor, né? Que sim, segue até hoje com a gente. E o que a gente pede é mande pro seu amigo, sua amiga, o link. E ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Sim. É isso, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada por acompanhar a gente com esse crescimento de um ano. Obrigada por estar com a gente nos altos e baixos, enquanto esse podcast também teve com a gente nos altos e baixos desse último ano. E é isso, né? Obrigada por você. Aceitamos todos os feedbacks. Se vier reclamando, dependendo do tom da reclamação, né? A gente conversa. Se vier muita na agressividade, né? Sabe que eu sou agressiva também. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.